Uma das coisas que mais pegam as pessoas quando elas querem iniciar um tratamento com a cannabis medicinal é sobre o preço, é sobre quanto custa esse tratamento. A gente sabe que é um tratamento que não é barato, então as pessoas às vezes vão ficar ali com uma certa insegurança, né? O que é super normal, porque se for um valor muito caro, pode ser que não caiba no orçamento. Então, sempre que a gente vai pensar em iniciar um tratamento diferente, a gente tem que avaliar se a gente tem condição de manter esse tratamento, né? E esse é um tema super difícil de trabalhar também, porque esse custo mensal do tratamento, ele tem algumas nuances, né? Então, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo primeiro o que faz esse tratamento variar o preço, né? O que faz esse custo do tratamento variar. E segundo, a gente vai tentar trabalhar ali com uma base de preço que a gente possa estar entendendo, né? Em que se situa, né? Ou seja, qual seria um custo legal e o quanto que começaria a ficar meio caro, né? Dentro de uma ótica do que é na prática, né? Então, vamos lá, né? O primeiro ponto. A parte da dose do tratamento, ela é individualizada. Então, cada paciente meio que vai ter uma dose que funciona para si, certo? E isso é meio que encontrado junto com o médico e com o acompanhamento do tratamento. Então vamos supor, tem 2 pacientes de ansiedade que iniciam tratamento com canabidiol. Um vai ter uma dose mais baixa e o outro vai ter uma dose mais alta, por conta das características de cada pessoa. E aí, esse paciente que ele vai ter uma dose mais alta, naturalmente ele vai ter um custo mais caro de tratamento, porque aquele tratamento ele vai precisar de mais medicamento. Se vai precisar de mais medicamento, vai ficar mais caro mensalmente, né? Então esse é o primeiro ponto que faz esse preço do tratamento variar. A outra condição é a condição do medicamento que foi escolhido. Então a gente tem ali medicamentos que podem ser escolhidos importados, medicamentos de farmácia, medicamentos de associação. Esses medicamentos eles têm preços diferentes. Isso também vai fazer com que o custo do tratamento varie. Então só a partir dessas duas óticas a gente já consegue entender que não tem um custo exato de tratamento, que é uma coisa que é meio que individualizada, né? Tem uma questão também que estaria de acordo com qual é a condição de saúde que aquele paciente está fazendo tratamento, né? Porque tem condições de saúde que naturalmente vão ter uma dose um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, né? Eu falei tudo isso para meio que você entender o que pode fazer esse tratamento variar o custo mensal, certo? Agora vamos trabalhar ali uma ótica mais direcionada. Quanto custa um frasco, né? Quanto custa um frasco de óleo e quanto que esse frasco de óleo dura em média? A gente vai estar ali trabalhando com, por exemplo, um frasco de CBD de uma marca vou citar aqui uma marca importada, né? Que chama Canaviva. Um frasco de CBD da Canaviva com 6.000 miligramas, ele está custando ali R$ 350 a unidade. Um frasco de CBD da CBDMD com 6.000 miligramas, também Full Spectrum, tá custando R$ 377. Então tá ali nessa faixa ali de 350, R$ 400 um frasco de um importado com 6.000 miligramas, né? E esse importado, em média, a gente pode estar falando ali de uma durabilidade de 2 meses, de 3 meses. Então a gente pode estar meio que colocando ali um custo mensal de R$ 120 por mês. Claro que vai variar bastante, em uma dose mais baixa esse tratamento ele pode custar ali uns R$ 80 por mês, e em uma dose mais alta ele pode subir para R$ 250 por mês, né? E aí quando a gente vai para outros tipos de medicamentos, se a gente for falar de um medicamento de uma farmácia, ele vai ficar bem mais caro, porque o custo desse óleo em farmácia é mais alto, né? Falando desse óleo com concentração ali de 6.000 miligramas, né? De 200 miligramas por ml. E do mesmo modo as associações, né? De um modo geral, as associações elas não têm produtos com alta concentração. Então quando a gente está falando, esses dois exemplos que eu citei, né? Tanto da Canaviva quanto da CBDMD, são óleos que são bem concentrados. Então eles têm 6.000 miligramas, 200 miligramas por ml. Quando a gente vai para o cenário das associações, as associações normalmente não têm óleos com alta concentração, de 6.000 miligramas. E aí o preço vai ficar ali 200, 300 reais, mais óleos ali às vezes de 900 miligramas, 1.500 miligramas. Então isso gera meio que um custo mensal do tratamento maior. É isso, assim, se você fosse me perguntar de maneira crua quanto custa por mês um tratamento, eu diria que estaria ali entre 80 e 160 reais por mês. Mas isso é uma coisa que vai variar demais, então assim, não é meio que uma base, mas é importante ver na prática, porque isso pode ficar mais caro, pode ficar mais barato, a depender das suas condições e a depender das condições
do tratamento que você está optando por fazer. E é isso, eu queria também pedir aí para, se você é um paciente, comenta aqui abaixo, conta a sua experiência, conta o quanto que você gasta por mês no seu tratamento, porque isso é o que pode estar auxiliando com que outras pessoas tenham uma ideia de quanto pode custar se for barato, quanto pode custar se for caro, e saber se aquilo se adequa para a sua realidade ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha clarificado algumas coisas na sua mente. De um modo geral, é super difícil estar trabalhando com essa ótica do custo real do tratamento, porque é uma coisa que a gente vê quando chega na prática, até os próprios médicos sentem dificuldade de explicar isso para o paciente. O que a gente pode dizer é que é importante estar tentando otimizar, mantendo qualidade, mas escolhendo médicos que atendam bem, com um custo barato ali da consulta, com um custo que faça sentido, mas mantendo qualidade, e também na escolha do medicamento, algo que tenha um custo-benefício legal, um medicamento que faça sentido de fato, né? Que tenha uma boa durabilidade, porque também não vale a pena você ir pelo mais barato e comprar uma coisa de uma concentração ruim e que vai acabar rápido o frasco, rapidinho você vai precisar de outro, não vai fazer um efeito legal, e aí o que era para ficar mais barato acaba ficando mais caro, né? Então, por isso é muito importante você estar bem assessorado. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe um comentário também se você tiver interesse, e qualquer dúvida, só falar com a gente. Obrigado!